do universo. Einstein está sentado em um banco sob um céu estrelado. Ele observa as constelações enquanto segura um pequeno caderno, onde rascunhou equações sobre o espaço-tempo. A brisa da noite sopra suavemente quando, ao seu lado, Jesus aparece com um olhar sereno e acolhedor, olhando para o céu. Sempre me fascinou a precisão do universo. O modo como as estrelas seguem um ritmo perfeito, como as equações descrevem cada movimento. Passei minha vida tentando decifrar suas leis, e quanto mais descubro, mais percebo que há algo grandioso por trás de tudo. A harmonia que encontras no universo não é um acaso, Albert. Assim como uma melodia bela não surge do caos, mas de um compositor, o universo também foi ordenado por uma mente que o concebeu com propósito. Então, tu afirmas que há um Criador que estabeleceu essas leis? Muitos acreditam que a matemática por si só explica tudo, sem a necessidade de um autor. A matemática revela a linguagem do universo, mas não sua origem. Pergunta-te: uma equação pode existir sem uma mente que a conceba? Um relógio pode marcar o tempo sem um relojoeiro que o tenha ajustado? Concordo que a matemática não se cria sozinha, mas se o universo foi projetado com tamanha perfeição, por que há tanto caos? O que parecem ser falhas nas leis da natureza, os buracos negros, a entropia, a própria incerteza quântica? Isso não indicaria um certo grau de aleatoriedade e não um plano absoluto? O que chamas de caos pode ser apenas uma ordem ainda não compreendida. A entropia não destrói a harmonia, ela a transforma. A incerteza quântica não é um erro, é parte do mistério que mantém o equilíbrio. Einstein, isso me faz pensar. Se o universo segue leis, mas também permite o inesperado, talvez isso indique um Criador que não dita cada detalhe, mas estabelece princípios e permite a liberdade dentro deles. Exatamente. O Criador não é um ditador do destino, mas um pai que dá espaço para a criação crescer. O universo não é um mecanismo rígido, mas uma sinfonia onde cada nota tem sua importância, mesmo aquelas que ainda parecem dissonantes para a compreensão humana. Olhando para o céu novamente. Sempre acreditei que Deus se manifesta através das leis da física. Mas muitos pensam nele como um ser arbitrário, que interfere nos eventos como um rei caprichoso. Como conciliar essa visão com a ideia de um universo ordenado? Deus não quebra suas próprias leis, pois elas refletem sua sabedoria. O verdadeiro milagre não é a suspensão das leis da natureza, mas o fato de que elas existem e sustentam toda a criação. Isso faz sentido. Certa vez disse que Deus não joga dados com o universo. Sempre acreditei que há uma ordem subjacente, mas confesso que minha mente ainda luta para compreender se essa ordem é impessoal, como uma força cósmica, ou se há uma consciência por trás dela. A ordem existe porque há uma mente que a concebeu, assim como o pensamento precede a palavra. Mas essa mente não é apenas lógica, Albert, ela também é amor. Amor? O que o amor tem a ver com as leis do universo? Tudo. Assim como a gravidade mantém os planetas em órbita, o amor mantém a criação unida. O amor não é apenas um sentimento, é a essência da existência, a força que dá sentido a tudo. Einstein fica em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ele olha novamente para o céu, mas agora com uma nova percepção. Passei a vida inteira buscando a equação definitiva, aquela que explicaria todas as forças do universo. Algo que unificasse a relatividade e a mecânica quântica. Mas por mais que avancemos na ciência, parece que sempre há algo além, algo que escapa ao nosso alcance. A verdade é infinita, Albert. Sempre haverá mais a ser descoberto, mas dizes que buscas a equação definitiva. Pergunta-te, desejas apenas entender o funcionamento do universo ou compreender seu significado? Einstein. Sempre acreditei que a ciência deveria explicar como as coisas funcionam, mas às vezes me pergunto, o porquê? Por que há algo em vez de nada? Por que o universo é compreensível? Isso transcende a matemática. A ciência descobre as regras do jogo, mas não pode explicar quem criou o tabuleiro ou por que o jogo existe. O que chamas de porquê pertence a uma esfera diferente, uma que não pode ser medida apenas por números e equações. Então, a fé preencheria essa lacuna. Muitos acreditam que fé e ciência são opostas. Mas, se me permite ser honesto, vejo a fé sendo usada como refúgio para o que não compreendemos,
como se fosse um substituto para o conhecimento. Jesus, a fé não é um refúgio para a ignorância, Albert. Pelo contrário, é uma forma de enxergar além do que os olhos podem ver. A verdadeira fé não elimina a razão. Ela expande. Expande? Como pode algo que não se baseia em evidências concretas expandir a razão? A ciência é como uma lâmpada que ilumina o caminho, mas a fé é como a visão que permite enxergar para onde esse caminho leva. Um cientista pode descobrir uma fórmula, mas sem uma razão para usá-la, sua descoberta não tem propósito. Isso é interessante. A ciência nos dá meios, mas não fins. Podemos dividir o átomo, mas se usaremos essa descoberta para gerar energia ou para destruir cidades, essa é uma questão que a ciência sozinha não pode responder. Exatamente. O conhecimento sem sabedoria pode levar à ruína. É por isso que a ciência precisa da fé, não no sentido cego, mas como uma bússola que aponta para o bem. Então, não são inimigas, são como duas lentes que juntas nos permitem ver a realidade com mais clareza. Sim, Albert, fé e razão são como as duas asas de um pássaro. Se uma for ignorada, o voo se torna impossível. Einstein. Interessante. Sempre disse que a coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Talvez a fé não seja o fim da busca pela verdade, mas sim um convite para continuar explorando. Cena, a noite avança, e Einstein, agora profundamente imerso na conversa, traça pequenos rabiscos no seu caderno, tentando expressar suas ideias sobre o tempo. Jesus permanece ao seu lado, observando-o com paciência e um olhar sereno. Sempre fui fascinado pelo tempo. Minha teoria da relatividade mostrou que ele não é absoluto, mas relativo ao observador e à gravidade. Se viajássemos na velocidade da luz, o tempo praticamente pararia. Mas há algo que ainda não compreendo. O que é o tempo, afinal? Ele realmente existe ou é apenas uma ilusão da mente humana? O tempo, como percebes, é uma sequência de momentos, um fluxo que dá sentido à tua existência no mundo físico. Mas o tempo não governa todas as realidades. Ele é apenas uma face da criação, não sua essência. Então existe algo além do tempo? Algo que não se dobra às leis da física que conhecemos? Sim. Assim como um pintor não está preso à tela que ele mesmo criou, o Criador do tempo não está preso a ele. O que tu chamas de eternidade não é um tempo infinito, mas uma realidade fora do tempo. Einstein. Isso significa que para ti não há passado, presente e futuro? Tudo ocorre simultaneamente? Do ponto de vista da eternidade, sim, mas compreendo o tempo como experimentas. O homem vive dentro dele para que possa crescer, aprender e evoluir. O tempo é um dom, não uma prisão. Mas se a eternidade transcende o tempo, isso significa que o destino já está escrito? Se tudo já aconteceu do ponto de vista divino, ainda temos livre-arbítrio? O tempo não é uma linha rígida como pensas, mas um campo de possibilidades. Vejo todas as escolhas possíveis, mas não as forço. O futuro não está predeterminado como um roteiro imutável. Ele se desenrola conforme cada um age e decide. Isso é fascinante. Se a eternidade contém todas as possibilidades, então nossa liberdade ainda é real. Mas me pergunto, por que temos tão pouco tempo? A vida humana é tão breve em comparação com a vastidão do cosmos. O valor da vida não está na sua duração, mas no que se faz com ela. Um único instante de amor verdadeiro vale mais que séculos vazios. Sempre vi o tempo como um rio que flui, mas nunca o considerei um presente. Sempre tentei domá-lo com equações, mas talvez o segredo não esteja em compreendê-lo, e sim em vivê-lo. Exato. Cada momento é único e precioso. A eternidade não é apenas um tempo infinito, mas a plenitude do agora. Isso me lembra uma frase que disse certa vez: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. Talvez, de certa forma, a ciência e a fé estejam descrevendo a mesma realidade por caminhos diferentes. Passei a vida tentando compreender o universo. Busquei padrões, formulei equações, explorei os limites da física. Mas agora me pergunto, e se todo esse conhecimento for inútil se não soubermos para que existimos? O conhecimento é valioso, Albert, mas ele sozinho não satisfaz o coração humano. A mente busca entender o mundo, mas o espírito anseia por algo mais profundo, um propósito. Einstein. Mas qual é esse propósito? Vivemos, aprendemos, descobrimos e um dia morremos.
Qual o sentido disso tudo? O propósito da vida não está apenas no que se descobre, mas no que se compartilha. O amor é a chave para tudo. O universo foi criado por amor e continua a existir por amor. O amor, essa palavra tem muitos significados para as pessoas. Mas dizes que ele é a base de tudo, até mesmo da ciência? Sim. Sem amor, o conhecimento se torna frio e vazio. O verdadeiro cientista não estuda apenas por curiosidade, mas porque ama a verdade. O verdadeiro professor ensina porque ama iluminar mentes. O verdadeiro inventa porque ama dar forma ao novo. O amor é a força que move tudo. Isso me faz pensar. Muitas das maiores descobertas da humanidade não vieram apenas do intelecto, mas da paixão e do desejo de melhorar o mundo. Mas ainda assim, o mundo continua cheio de sofrimento. Se o amor é a resposta, por que ainda há tanta dor e injustiça? Jesus. Porque o amor verdadeiro exige liberdade, e a liberdade significa a possibilidade de escolher o bem ou de rejeitá-lo. Muitos escolhem o egoísmo, o orgulho e a indiferença. Mas mesmo no sofrimento, o amor tem o poder de transformar. Einstein. Então a verdadeira equação da existência não é uma fórmula matemática, mas uma decisão moral. O que escolhemos fazer com o tempo que temos, como escolhemos tratar os outros. Sim, Albert. No final, não serás lembrado apenas por tuas equações, mas pelo impacto que tiveste nos corações e mentes das pessoas. Não são as descobertas que mudam o mundo, mas a forma como as usamos para o bem. Isso me faz lembrar de algo que disse uma vez. A única vida que vale a pena ser vivida é aquela que é vivida para os outros. Talvez eu tenha chegado mais perto da verdade do que imaginava. Jesus apenas sorri. Um silêncio profundo envolve o momento, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio de compreensão, como se todas as perguntas de Einstein tivessem encontrado, se não uma resposta definitiva, ao menos uma direção. Olhando para o céu uma última vez, acho que no fim há mais mistério do que qualquer equação pode descrever. Mas talvez seja isso que torne a vida tão fascinante. Jesus. O mistério não é um obstáculo, Albert, é um convite. Um convite para continuar buscando, aprendendo e, acima de tudo, amando. Einstein sorri, fecha seu caderno e olha para Jesus com respeito e gratidão. A conversa pode ter chegado ao fim, mas o aprendizado continuará para sempre.